Olá, pessoal do sétimo ano. Nós estamos aqui iniciando, então, a nossa semana 4, dando prosseguimento às atividades do nosso PET aí, não é? Falando sobre os gêneros textuais. Nas últimas aulas, nós vimos aí sobre a estrutura do conto, sobre o enredo, tipos de personagem, o espaço, o lugar onde acontecem os fatos, a história, o tempo, o narrador, e assim uma série de questões, não é? O objetivo da aula de hoje é vocês fazerem aqui uma pequena produção a partir dos modelos dos contos que nós vimos aí na aula anterior, tá? Então, nós vamos agora aí, então, pegar a apostila lá na página 13, se não me engano. Vamos ver aqui. Vamos lá na página 13. O tema da aula é produção de texto. Uma breve apresentação. Na produção do conto, você fará uso dos elementos da estrutura da narrativa próprios do gênero estudado, como o enredo, personagem, espaço, tempo e narrador, e o uso do discurso direto e indireto quando necessário. Todos esses detalhes aí, que são apresentados aqui nessa apresentação, vocês têm nas aulas 1, 2 e 3, nas aulas anteriores que nós vimos aí. Além, é óbvio, do modelo de um conto que nós tivemos aí também na aula, se não me engano, na aula 2. Tá? Vamos aqui, então, à atividade dessa semana. É uma proposta de produção. No conto estudado, A Orelha de Van Gogh, tá, nessas aulas anteriores, o narrador participa da história que conta. Você vai escrever um conto onde o narrador também será personagem. Lembra que o narrador pode ser narrador observador ou narrador personagem. O narrador personagem é aquele que conta a história, mas também que participa da história. Ele está dentro da história. Lembra que usa, nesse caso, a primeira pessoa, o eu. Tá? Então, vamos voltar aqui, você vai escrever um conto onde o narrador também será o personagem, mas o seu conto, o narrador não mais será o filho do dono do armazém, e sim o credor inflexível. Lembra que nessa história A Orelha de Van Gogh, existe ali um credor, né? Ele cobra o pai o pai ali de uma dívida, né? Mas nessa história original ali, quem é o narrador é o filho. Agora, nessa história que você vai escrever, quem vai ser o narrador vai ser esse credor, tá? Vejam aí, continuando. A intenção é que o leitor conheça os acontecimentos contados por um outro olhar. O mistério será desvendado. Você vai usar a sua criatividade e arrasar, tá? Então, lembra que se você não leu a história, precisa voltar lá nos capítulos anteriores para ler a história, né? O pai, ele arruma ali uma orelha, finge que é uma orelha de Van Gogh, para tentar pagar a sua dívida com essa orelha. Quando ele vai à casa do credor, né, o credor ali fica bravo, joga a orelha pela janela, mas na história que nós lemos, o narrador ele não detalha exatamente como é que isso aconteceu. Tá? Então, essa função vai ficar por sua conta, usar a sua criatividade e mostrar para o seu leitor como é que aconteceu essa parte do fato que não é bem descrita ali no texto original. Tá bem? Questão número 2. Nesse momento, você fará um planejamento. Veja, quando se faz uma proposta de escrever um texto como esse, não é simplesmente escrever e pronto, acabou. A gente precisa fazer aqui um planejamento, precisa fazer elaborar as ideias que a gente vai apresentar, depois escrever um rascunho e, ao final, escrever a história. Tá? Então, se você não leu, você vai voltar e ler. Se você já leu, voltar e ler de novo para entender bem a história. Então, leia o conto A Orelha de Van Gogh novamente e reflita.
Como será que foi a conversa entre o credor e o pai do narrador? Isso vai ficar por sua conta, né? Imagine o que eles conversaram, como os personagens se comportaram, tudo isso sob o ponto de vista do credor, né? Que era aquele homem que estava querendo receber a sua conta. Esse é o credor, tá? Aí vem aqui abaixo umas reflexões para ajudar você, tá? Você pode fazer esse rascunho aqui respondendo a essas perguntas para facilitar o seu texto, tá? Aqui nós temos as duas perguntas que foram repetidas, tá? Mas pode responder em uma só. Como foi a recepção do pai pelo credor? Aquele homem que estava querendo receber, como é que ele recebeu o pai do menino? Como o pai fez a proposta? O pai chegou lá todo nervoso, com a orelha que ele havia arrumado, né? Tentando passar ali uma mentira para o credor. Como é que estava esse homem? Ele estava tranquilo, estava nervoso, mais exaltado, calmo? Como é que ele estava, né? Tem que entrar em detalhes aí para o seu leitor entender bem, tá? E como é que o pai fez essa proposta? Quando o credor ouviu a proposta e viu a orelha, que seria o pagamento da dívida, como ele se comportou? Né? Ele ficou bravo. Ali na história mostra que ele ficou bravo, né? Agora você vai citar detalhes com relação a isso. Qual foi o sentimento e reação que o sentimento e reação que essa ação provocou no credor? Quando o pai chegou ali apresentando a orelha como se fosse do Van Gogh, qual foi o sentimento e a reação dele? Como o credor descobriu que tudo era uma armação? O que ele fez naquele momento, né? Então, aí agora é para você usar a sua criatividade. Mas outras questões aqui, todas essas questões são para auxiliar você a relembrar as teorias que nós vimos nas aulas anteriores, tá? Não se esqueça que uma narrativa do gênero conto possui uma estrutura que deverá ser seguida. Essa estrutura aí, tá? Ela deve ter uma introdução, um desenvolvimento, um clímax e um desfecho, tá? O clímax é aquela parte que chama mais atenção da história. Questão número 4, você poderá pensar em outros aspectos, como o perfil dos personagens, como quais são as características, qual personagem terá nome, como o credor contará o conflito, ele será sensível ou não à recepção do pai, tá? Não se esqueça do tempo e espaço, o tempo, quando, espaço, onde. Onde é que está acontecendo essa situação? Pode ser lá na casa do credor, né? Já que o pai vai lá para apresentar a orelha, mas é uma sugestão também. E de que o conto é uma narração curta e deverá ser escrita na primeira pessoa. O credor será o narrador. O credor é quem vai estar contando a história dessa vez, tá? Então você vai escolher um título criativo e escrever a sua história aqui nesse espaço, tá? É uma tarefa que vai exigir de você voltar, fazer uma leitura, entender bem o texto e depois organizar o texto por meio aqui das perguntas e escrever esse texto aí de maneira bem criativa, tá bem? Um abraço, uma boa história, um bom trabalho e a gente se encontra na semana que vem com a nossa aula 5.